Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando a Conexão Legislativa de hoje, eu tenho um convidado muito especial, é o Sérgio Kobayashi, diretor e presidente da Fundação Mário Covas. Nós vamos falar sobre a parceria que a Fundação Mário Covas firmou nesse ano com o Instituto do Legislativo Paulista, mas ele que vai me ajudar a contar um pouco mais sobre isso. Seu Sérgio, bem-vindo ao Conexão Legislativa, tudo bem com o senhor? Olá, Júlia. Tudo bem? Na medida do possível, com isolamento social, lavando as mãos, passando álcool gel, né, e usando máscara, tudo bem. É isso mesmo, Vamos, né? é Nesses isso. últimos meses estamos também fazendo os nossos programas aqui na TV Alesp de modo remoto, como esse, para justamente respeitar as normas de distanciamento social, mas seguimos levando a informação para quem está em casa, e uma das novidades aqui desse ano da Assembleia Legislativa de São Paulo é justamente a parceria da Fundação Mário Covas, do qual o senhor é diretor-presidente, com a Alesp, com o Instituto do Legislativo Paulista. Primeiro, e para a gente abrir essa nossa conversa, falando então justamente dessa parceria, né? Como será essa parceria entre as duas instituições? Júlia, primeiro, eu sou jornalista, então eu sou um sujeito um tanto, às vezes, um tanto prolixo, então você pode me cortar à vontade. Tá? Tá bom. Segundo, a parceria com a Assembleia Legislativa, eu fiz questão de frisar outro dia, que é uma parceria de cooperação chamada de ganha-ganha. Né? Ganha a Assembleia, ganha a Fundação Mário Covas, ganha também a sociedade paulista e, sobretudo, a quem essa parceria se direciona, que é inicialmente para o público mais jovem. Né? Nós queremos fazer inicialmente o curso de iniciação política. Está dentro da própria atividade finalística da Assembleia, né, que é legislar, é criar também novos quadros, e da Fundação Mário Covas, que é fazer política. Mas agora, veja bem, a Fundação Mário Covas foi criada há 20 anos, tão logo Mário Covas faleceu. E ela nasceu como uma entidade política, no entanto, não partidária. Ela faz política, no entanto, ela não faz política partidária. Essa foi a grande razão pela qual essa parceria com a Assembleia Legislativa foi possível fazermos essa parceria com a Assembleia Legislativa. E, a partir daí, nós transferimos certas expertises da Fundação Mário Covas, ou seja, de fazer formação política para jovens, e levar para a Assembleia. Por quê? Porque com a Assembleia nós temos perspectivas de fazê-las muito maior, com um público muito mais amplo. Né? E essa é sonho da Fundação Mário Covas e necessidade da Assembleia. Então, num linguajar, digamos, uma caipirada, a gente fala que é a fome com a vontade de comer. Juntamos as duas e vamos fazer boas coisas com a Assembleia. Política de ganha-ganha e outra. Ninguém passa dinheiro para ninguém. Não tem dinheiro envolvido nisso. Tem a vontade política. E essa vontade de levar o conhecimento também para muito mais pessoas, porque é o intuito também do ILP, do Instituto do Legislativo Paulista, fazer também essa formação política, não só de quem trabalha na LESP, não é? Nós falamos sempre aqui no Conexão Legislativa do quanto o ILP está envolvido também em levar essa produção de conhecimento também para as outras faixas etárias, vamos dizer assim, e levar também temas que sejam interessantes para os outros, para as outras faixas etárias também. E quando nós estamos falando de iniciação política, me vem aqui uma questão. Nos últimos anos, talvez de modo mais latente, os jovens tenham se distanciado de algum modo do fazer política ou de querer estar na política. E eu lendo um pouquinho sobre a Fundação Mário Covas, conversando com um senhor em outro momento, isso é um resgate também para que esses jovens queiram falar sobre política, não política partidária, né? Mas nós fazemos política todos os dias, né? Independente de partido político. Sim, a própria sociologia nos faz políticos. Na medida em que a gente vive em sociedade, nós somos políticos. Isso é latente. Agora, de fato, da política do dia a dia, né, do cotidiano, as pessoas fogem.
E não sei por quê, porque elas associam a política como sendo algo nefasto, algo ruim. Não é algo nefasto, pelo contrário, é algo muito positivo. Nós vivemos politicamente. A Fundação Mário Covas, então, ao se aproximar da Assembleia e do Instituto do Legislativo, e de parabenizar que a Assembleia Legislativa de São Paulo tenha criado a Escola do Legislativo. Isso é muito propício. A Fundação Mário Covas agora, nessa parceria que faz com a Assembleia Legislativa, ela de fato, ela quer levar cursos de formação política não só para candidatos. Eventualmente o sujeito pode ser depois, posteriormente, candidato. Ou pode vir até candidatos, pessoas dos meandros políticos, digamos, do interior e queiram se inteirar mais politicamente. Mas esse curso de iniciação política que a gente faz é para quê? Para que as mentes se abram mais. Tanto é que o coordenador desse curso, de nossa parte, o preposto desse acordo, é o professor Leandro Consentino. O professor Leandro Consentino é um sociólogo já muito conhecido de São Paulo. Ele é do INSPER, né, dessa famosa faculdade chamada INSPER, né, de administração, a mais conceituada faculdade de administração de São Paulo. E ele é um sociólogo vocacionado para assuntos políticos. Aliás, ele é articulista do Estadão, da Globo News, né? Então ele é muito comunicativo. E o Leandro Consentino só fez uma exigência, de que a gente ampliasse um pouquinho mais a grade do curso que a gente aplica lá na Fundação Mário Covas, que desse um pouquinho mais de robustez. E essa robustez, ela se consolida em quê agora aqui com a Assembleia Legislativa? Um pouquinho mais de formação sociológica, mas não sociologia pura, aquela sociologia danada, não. Um pouco mais de conceito de sociologia, também de iniciação política, de filosofia, né? Para que o sujeito ele saiba se inserir um pouco mais dentro de um contexto, aí sim, de um contexto político, de política e sociedade. Bom, é apartidário. Pode fazer quem tem predileções eventualmente por essa, por aquele partido, ou seja de direita, ou seja de esquerda, ou não tenha predileção partidária nenhuma, pode fazer o curso. Vai fazer o curso, será muito bem-vindo, não terá custo, também é um pressuposto do contrato, não vamos cobrar nada de ninguém, né? E vamos, ou seja, abrir as cabeças, permitir que as pessoas se influem mais em temas políticos. Depois, se quiser ir para o mundo partidário, vai escolher um partido, vai escolher eventualmente pode ser candidato, pode ser administrador, pode ser funcionário da Assembleia, né? É um curso aberto à sociedade. Preferencialmente, vamos deixar assim um pouquinho meio restrito, a juventude, porque hoje os jovens têm dificuldades em fazer, digamos, preferências. O jovem também tem dificuldade para se inserir nesse processo na medida em que ele está disputando o mercado de trabalho. Ou, às vezes, até o próprio fluxo da vida escolar. Ele não sabe se será engenheiro, sociólogo, psicólogo, dentista, médico, sabe? Então, mas que nesse contexto, mesmo que ele escolha uma profissão de exatas, como a gente diz, que são da matemática, né? Engenheiro, físico, químico, mesmo que ele escolha uma profissão de exatas, mas que ele tenha noções de política, para que ele possa, de fato, viver em sociedade. Esse, basicamente, é o projeto que nós estamos agora finalizando para levar à frente com a Assembleia Legislativa. Falando sobre esse aspecto, né, de que a juventude tenha de volta esse interesse, e também porque essa iniciação política se diz, a gente coloca também sobre uma questão de cidadania, de democracia. O próprio Mário Covas falava muito sobre essa questão da política como cidadania e como democracia. Poxa, Mário Covas, um ícone da política nacional, independente, de novo, de partido, foi sempre muito respeitado pelos seus pares, não é? E a Fundação leva o nome dele e leva também aquilo que ele sempre imaginou para uma política de verdade, não é, Sérgio? Sim, Mário Covas vivia a vida política. A vida partidária, eventualmente. Essa foi a grande diferença. Mário Covas, eu trabalhei 21 anos com Mário Covas. De 1980 a 2001. Eu fiz o último evento dele, eu fiz o velório dele.
Eu nunca vi Mário Covas pensar em alguma coisa que não fosse com conteúdo político e social. Tudo que Mário Covas pensava, ele pensava de forma social. Socialmente, não é esquerdizante, não. A social é um sujeito que pensa muito na vida social, é de esquerda. Não, não, não. Mário Covas não pensava se era de esquerda ou de direita, ele pensava do ponto de vista social. Quando ele construiu uma estrada, ele não pensava no carro, no caminhão, na carreta. Ele pensava no que aquilo poderia baratear o produto, no que aquilo poderia favorecer a vida da senhora que dependia disso, daquilo, o transporte, o meio de transporte, a mobilidade, ele pensava em tudo isso. Então, Mário Covas fez da vida dele uma vida política, não só, não sempre partidária, aliás. Ele fez, de tudo que ele fez politicamente. E não tem porquê hoje a fundação, da qual ele é patrono, pensar de forma diferente. Então, nós faremos, sim, política, aliás, nós, há 20 anos nós fazemos e nós faremos agora, daremos continuidade a questões políticas. E, vamos ser bem claros, da boa política. Nós temos que fazer um corte nisso, da boa política. Nós não pensamos de forma diferente do que pensava o nosso patrão. E justamente aproveitando esse gancho, Sérgio, da boa política, o senhor conhece muito do mundo político e do mundo partidário, não é? Hoje, qual a análise que o senhor faz com relação aos partidos, como eles se posicionam hoje? Não é? O senso comum, muitas vezes, analisam só de um lado ou de outro, direita, esquerda ou centro, ou que se pensa só apenas naquilo que eles gostariam. Eu digo isso por quê? Porque o senhor está falando aqui da boa política, do se pensar na política, não só na questão partidária. O que me parece, e eu ainda sou muito leiga nesse assunto perto do senhor, é que se distanciou muito essa questão do querer fazer política para melhorar a vida do outro. Não sei se eu estou errada nessa minha análise. Está certíssimo. E eu digo o seguinte, aliás, parabéns. Você está no caminho corretíssimo. Para você ter uma ideia, eu comecei aí na Assembleia, poucas pessoas sabem. Em 1975, meu primeiro emprego foi na Assembleia Legislativa, foi como oficial legislativo. Eu tinha 18 anos. Portanto, você pode me chamar de velho. Aliás, você me chama de senhor, não sei se com propriedade, me deixa triste, mas talvez com propriedade. Olha, toda a vida você tem que fazer política. E toda a vida você tem que fazer. Por isso é que também fui fazer jornalismo. O jornalismo se faz com política. Né? O querer fazer politicamente é o ideal hoje. Não só nos ramos, nas nossas profissões, Julie, de jornalistas, de sociólogos, disso, daquilo, não. Em todas as profissões e em todas as atividades que se fazem. A Assembleia existe para que se pratique de fato a democracia, seja no Estado, seja através da Câmara dos Deputados na União ou das câmaras de vereadores dos municípios, para que se exista de fato a participação da cidadania. É a porta de participação da cidadania na vida pública. A vida pública não é só executivo, não é só governador que faz, ou não é só juiz que faz no judiciário, não. A vida pública passa, sobretudo, pelo exercício da democracia nas casas legislativas. Então, o querer fazer política é da nossa essência, não tenha dúvida. E você está de parabéns. Vejo com muita satisfação que tem uma jornalista na Assembleia Legislativa de São Paulo que pensa politicamente. Nem sempre é assim, viu? Não sei se te respondi, né? Sim, eu agradeço. Sobre o senhor é o respeito, né, que a gente tem, com certeza. Nada mais do que isso quando chama o senhor de senhor, justamente. Mas ainda nessa análise, né, sobre esse todo e sobre esse momento que se vive o Brasil, não só na questão política, né, mas na questão de saúde, o senhor acredita que, de algum modo, a pandemia pode mudar o como se faz política? Já mudou muito. Olha, começa pelas práticas legislativas. O poder legislativo
de modo geral, ele é um poder, digamos, travado nas suas práticas. É normal que isso aconteça. Em hipótese alguma se admitia que pudesse fazer sessões online com votações das casas legislativas. Hoje se faz com votações, inclusive com escolha, com votações até secretas, se necessário. Isso é uma prática que não tem retorno, não volta mais. Não volta mais. Casas legislativas, câmaras municipais, assembleias, Senado Federal, Câmara dos Deputados, nunca mais voltarão àquela prática de antigamente de ficar no enrola, da necessidade de ser presencial para se decidir alguma coisa. Então já mudou. E a prática legislativa, portanto, hoje foi mudada por quê? Porque o negócio por uma pandemia chamada coronavírus. Olha que maluquice, nós sempre pregamos, olha, quando eu fui presidente da imprensa oficial de São Paulo, em 1998, eu já estudava lá na imprensa oficial de São Paulo a certificação digital, que só foi implantada 2 anos depois. A imprensa oficial foi pioneira no estado de São Paulo, aliás, no Brasil. A primeira certificadora digital do país foi a Assembleia Legislativa, foi a imprensa oficial de São Paulo, para poder certificar, inclusive, os atos do Legislativo. O Legislativo, a Assembleia, foi o último poder a aderir. O último poder a aderir à certificação digital. Olha que coisa maluca, né? A Casa do Povo. Mas agora foi a primeira a mudar. Por quê? Viu-se a necessidade de que, se a Assembleia não funcionasse, não votasse, não decidisse, certas práticas em relação à pandemia, certos remédios necessários a dirimir o cotidiano agora da administração contra a pandemia não aconteceria. Né? Então, já mudou. E mudou não só no Legislativo, isso é verdade. Também no Tribunal de Justiça, também no Poder Executivo, também na sociedade de modo geral. Olha, hoje a gente faz reuniões, qualquer reunião a gente faz virtualmente e o Ministério Público aceita. É uma maravilha tudo isso. Nós, nesse aspecto, nós avançamos décadas por conta de um vírus que veio do exterior, né? E aqui, né, digo aqui porque é o que eu acompanho diariamente, não é, Sérgio? Muitos parlamentares dizem isso, né, que facilitou não só a vida de muitos parlamentares que têm suas bases no interior e que podem estar em plenário, em votação, nas comissões. Claro, ainda se tem o outro lado do estar no plenário, tem todas as articulações que se tem estando presencialmente, né, que talvez fique um pouco mais complicado de modo remoto, mas se viu que avançava, conseguia-se votar as questões, e consegue, né, como estamos hoje em votação no plenário virtual, e de que funciona. Eu ouvi alguns especialistas também nesse último ano dizendo que muito dos entraves dessa tecnologia, dessas mudanças nas casas legislativas e em algumas outras casas, era a questão ainda do regimento, que ainda era muito quadrado, né? Precisava se adequar a esse momento. Né? A gente está num momento de pandemia que exige que nem todos estejam no mesmo lugar, mas no pós-pandemia, o senhor acha que é um novo modo de legislar também, esse modo remoto, que deveria ser incorporado, então, nesses regimentos? Júlio, já estão incorporados, não tem como voltar. Não se retrocede na vida. Como se diz, tartaruga não anda para trás. Mesmo que seja de forma de tartaruga, vai andar sempre para frente. Não tem como, a sociedade vai cobrar. A grande prova. Consegue se fazer assim, por que vai fazer diferente agora? Por que vai fazer de forma antiquada? De forma jurássica? Não tem como. Né? Antigamente, eu me lembro, para mudar o regimento, um artigo do regimento interno, não é nem da Constituição, do regimento interno da Assembleia, era uma celeuma danada, sempre tinha a turma do contra, a turma do a favor. Agora não. Em função da pandemia, decidiram rapidinho, mudaram os regimentos. Mudaram as formas, os regimentos, se investiu em softwares. Não queria gastar dinheiro. Sim. A burocracia aí da Assembleia ficava meses, anos para analisar um software de alguma coisa. Aprovou esse software praticamente no apagar das luzes e funcionou.
Se funciona para o mundo corporativo, se funciona para a NASA, por que não vai funcionar na Assembleia Legislativa, seja de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso, do Pará? Tem que funcionar. Quer dizer, então, olha, digamos, para o processo legislativo foi uma maravilha. E aí para o processo administrativo também. Vai se provar que não precisa de tantos carimbos. O que me matava na Assembleia Legislativa, e isso era uma briga danada, e depois eu vim a conhecer um pouco mais o Legislativo, porque eu tive um irmão que foi deputado e foi presidente da Assembleia. Os processos, Sim. o volume dos processos inconcebíveis. Foi quando eu fui levar a Assembleia no ano de 2000, eu falei, olha, tem agora um negócio chamado certificação digital. Você assina assim, Maricova já está assinando os decretos com certificação digital. Por que vocês aqui da Assembleia também não fazem? Poxa, olha, eu passei por dezenas de reuniões na Assembleia e eu não sei se até hoje ainda tem certificação, não sei se tem certificação digital no processo aí. Mas tem que fazer isso daí. Agora, o essencial da Assembleia foi feito, o plenário e as comissões, elas Sim. votam virtualmente. Isso não vota mais, não. Se voltar, é porque alguma coisa tem de errado e precisamos consertar o que está errado. E essa é uma bronca que Mas eu deixo aí para a Assembleia. Mas eu sinto que realmente é uma resposta positiva que os deputados têm tido nesse último ano, praticamente, da pandemia. O senhor falou, para quem está em casa e não sabe, o seu Sérgio é irmão do Paulo Kobayashi, que foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e que leva um dos nomes aqui do nosso auditório e do plenário aqui do Palácio 9 de Julho, tem o nome de Paulo Kobayashi, em homenagem ao irmão do Sérgio, né? Então, o senhor conhece bastante do mundo legislativo, né? Aproveitando o gancho que o senhor falou de inovações, não é? Nesses últimos anos, a Assembleia Legislativa de São Paulo falou muito e fez muito sobre modernização, de inovação, né? De desburocratizar o processo legislativo, que vai muito de encontro realmente com essa fala do senhor, né? De que se precisa andar para frente, né? É preciso evoluir e não tem jeito. Mas voltando a essa questão da Fundação Mário Covas e por isso, né, dessa parceria com o ILP, imagino também que não só para os jovens, mas até para os servidores até da casa, seja um meio também de se conhecer um pouco mais da história do Mário Covas. O Mário Covas como político, não é? Todo mundo sabe de qual partido o Mário Covas sempre foi, desde o início, não é? Aquele político raiz, né, que nunca trocou de partido, mas conhecer a história de quem também ajudou no processo democrático do país, né? Sim. Olha, inclusive hoje eu estou finalizando um estudo que eu pretendo até levar para o presidente da Assembleia, o nosso deputado Carlão Pignatari. Nós temos que fazer essa história, escrever essa história. Ela está mal escrita. Não é só sobre o Mário Covas, é sobre todos os governadores que passaram por São Paulo desde a época quando era presidente de províncias, na época do Império. Nós precisamos dizer de fato, deixar bem acervado quem foram os governadores ou o que fizeram os governadores para São Paulo. São Paulo tem que se orgulhar da sua história. Não, São Paulo não chegou a ser o que é, ou seja, a locomotiva do país, por conta de situação geográfica. Não, foi muito mais fruto do empenho dos seus administradores. E São Paulo não sofreu solução de continuidade nesses praticamente 2 séculos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Inclusive, é um assunto que eu vou tratar aí com a mesa da Assembleia, de nós fazermos o acervamento dessa linha histórica de São Paulo, que não é só histórica, é a razão de ser do Estado de São Paulo. É importante isso. O Mário Covas foi um dos governadores que pensava de forma pública. O Mário Covas pensava em São Paulo, ou no Brasil, ou, aliás, por onde ele passou, seja na Prefeitura de São Paulo, na Constituinte, no Senado, na Câmara dos Deputados, e aqui como governador de São Paulo, ele pensava sempre de forma pública, na raiz pública da coisa.
Isso é praticamente digamos, é um predicado de São Paulo. Nós temos que observar mesmo sobre esse aspecto. O Legislativo de São Paulo é avançado. Isso também vamos ser bem justos. O Legislativo de São Paulo é avançado. O problema é que certas práticas ainda não são, e agora nós estamos modernizando. Essa de podermos fazer reuniões virtuais, o deputado lá de Prudente poder votar com o deputado de Santos, com o deputado de Pindamonhangaba, e todos no mesmo momento decidir um assunto de São Paulo, é uma maravilha e não precisa ser necessariamente o plenário. É claro, o plenário é importante. A convivência pessoal, olho no olho, é muito importante. Mas não precisa ser todo dia, né? E para todos os assuntos. Tem assuntos comezinhos que você pode decidir praticamente agora num piscar de olhos, no estalar de dedos. E que seja feito e bem feito. Espero que continue assim, Júlio. Não vamos deixar isso retroceder, não. Me ajude, por favor. E você é da Assembleia, eu sou da sociedade hoje. Sérgio, olha só, um bate-papo muito gostoso e muito de conhecimento, né? De entender quem está nesse mundo há muito mais tempo e tem a propriedade, né, da fala. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu já deixo um convite para uma outra oportunidade, a gente conversar mais sobre política. Será um prazer, viu, Sérgio? Eu agradeço, Júlia. Aliás, se tivermos uma próxima conversa, vamos colocar também o Leandro Consentino, que será o nosso proposto, né, nesse acordo, e é que praticamente quem vai conjunto com... Aliás, eu não sei se já houve mudanças aí na Assembleia em relação à nova direção da Escola do Legislativo, mas para que a gente avance mesmo nesses próximos anos, de tal forma que isso fique enraizado no mundo político de São Paulo. Existe um bom curso de política, de iniciação política, que é dado na Assembleia Legislativa, junto com a Fundação Mário Covas. Esse é o nosso proposto. Aliás, esse é o nosso propósito. Muito obrigado a todos vocês e tenhamos boas realizações. Obrigada, Sérgio. Você que está em casa já sabe o que eu vou falar, não é? Pode rever esse programa lá no nosso canal do YouTube e eu te encontro em outro momento aqui da Rede Alesp. Tchau!